Seja muito bem-vinda! Esse é o Bom Dia Criativa. Eu sou Tamires Coutinho e aqui nesse perfil eu ensino mulheres a viver de costura criativa e a vender todos os meses, destravar suas vendas em 21 dias. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o segundo motivo que te impede de viver de costura criativa. Nós falamos aqui já do primeiro motivo ontem. E nós estamos durante essas manhãs, né, durante a semana, falando sobre os motivos, né? São 5. E hoje nós vamos falar sobre o motivo número 2. Então, todos os dias pela manhã, por volta de 7h37, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, nós estamos aqui juntas para aprender sobre costura criativa e vendas, para quem quer viver de costura criativa e para quem quer destravar as suas vendas nessa área, tá? Pega o seu caderninho aí. Pega o seu caderninho para a gente poder entrar já no conteúdo. Bom dia para quem está chegando. Seja bem-vinda, bom dia. Pega o seu caderno, pega o seu café. Chá, água, Coca-Cola. Coca-Cola de manhã não, né, gente? Coca-Cola de manhã não dá, né? Mas vocês acreditam que eu tomava muita Coca de manhã? Quando eu trabalhava fora, eu já chegava no trabalho com a minha Coca. Inclusive, tinha uma pessoa que me chamava de Coca-Cola lá. E eu comprava pão com queijo e ovo e tomava todos os dias Coca-Cola com pão, queijo e ovo. E o resultado hoje, vocês já sabem, né? Cuidando da saúde. É desse jeito. Vamos lá. Então, hoje falaremos sobre o motivo número 2, tá? Bom dia para quem tá chegando. E o motivo número 2 dessa falta, né, desse impedimento de viver de costura, muitas sonham e não conseguem cumprir isso, ou não vive a plenitude do que é viver de costura criativa, né? Porque o segundo motivo é falta de conhecimento em vendas. Será que essa aula é para você hoje? Falta de conhecimento em vendas. E muitas vezes não só não conhece sobre vendas, na verdade, não busca conhecer. Ontem eu estava atendendo uma aluna da mentoria e ela costura super bem, tem peças lindas, peças maravilhosas com acabamentos supremos, que eu chamo, né? Faz ótimas combinações, tá? Excelentes combinações. Pensa em peças lindas. Até as fotos, os vídeos dela são todos muito bonitos, inclusive. E ela simplesmente não consegue vender. Ela simplesmente... Tem gente com um trabalho muito pior, vamos dizer assim, né? Muito mais relaxado, às vezes começando, e um trabalho bem, né? Aquém do trabalho dela. E tá fazendo venda. E ela não consegue. Simplesmente porque ela se preocupa em costurar muito, e aí eu vou te falar aqui sobre isso, né? Ela se preocupa muito em costurar, em fazer coisas lindas, e não se preocupa em divulgar o trabalho, não se preocupa em vender, não se preocupa em manter uma estratégia de venda consistente. E aí a venda realmente não acontece, porque eu sempre falo sobre isso, né? Da venda pelo milagre. Então a pessoa senta e espera que só porque a peça dela é linda, essa peça vai se vender sozinha. E deixa eu te dizer, essa peça não vai se vender sozinha se você não levantar para fazer o que precisa ser feito. Tá? Então bora lá. Primeiro ponto que você precisa entender, né? O que é esse tema? Vamos anotar aí para não perder. É isso mesmo, pega o caderninho e já pega o café. Nesse segundo tema, você vai entender como que essa falta de conhecimento em vendas afeta diretamente o seu negócio. É para quem quer fazer da costura criativa mais do que um hobby. Então, se ela é só um hobby, tá tudo bem você não postar, tá tudo bem você não mostrar, tá tudo bem você não saber vender, porque ela é um hobby. Mas a partir do momento em que você quer fazer disso o seu negócio, que você quer fazer disso o seu ganha-pão, que você quer fazer disso algo que vai te trazer dinheiro, você vai precisar levar isso a sério como um negócio. E nenhuma empresa, nós aprendemos aqui ontem, sobrevive sem planejamento, que foi a questão de ontem, e sobrevive sem vendas. Na verdade, as empresas elas têm até metas de venda.
E hoje você vai entender e tirar da sua mente de que venda é difícil, de que venda é muito complicado, de que venda é pesado. E eu vou te mostrar que não, de que é possível. É possível você vender e as coisas fluírem de forma mais leve. É possível você vender e você curtir durante esse processo. Tamires, por que você tem tanta certeza disso? Porque são centenas de alunas já vendendo, já passando pelo Desafio 21. Inclusive, acabamos com a 5ª turma agora, a turma de Natal, acabou no domingo. E, mais uma vez, 100% da turma realizou pelo menos uma venda. 100% das mulheres que aplicaram o Desafio 21 tiveram resultados em vendas. Seja as que começaram do zero, que eu nem recomendo fazer o desafio, mas tive alunas nesse sentido que fizeram, seja aquelas que já tinham experiência com costura. Todas fizeram vendas. Inclusive, ontem, a Vanessa, minha aluna, comentou, compartilhou no grupo que ela fez mais de R$2.000 de venda só no mês de novembro. E a Vanessa começou do zero no desafio anterior, que foi o desafio do Dia dos Professores. No desafio ela tinha feito um pouco mais de R$500, continuou aplicando, continuou mostrando, continuou vendendo e ela já multiplicou esse valor em 5 vezes. Por quê? Porque ela aprendeu a vender e o que fazer para continuar vendendo. Pergunta se ela quer parar, pergunta se ela tá achando muito ruim. Não. Por quê? Porque fluiu, não é algo pesado, não é algo doloroso, entende? Só que quando a gente foca diretamente só na costura, naquilo que a gente ama fazer, que é costurar, muitas vezes a gente não vai ter a paciência de vender, a gente não vai ter a paciência de mostrar, a gente não vai ter a paciência com o processo de vender, que não é um processo linear. Então, nem todos os dias você vai bombar mesmo de vender, e é normal. Mas é preciso você continuar, porque cada semente que você planta, todos os dias, essa semente ela vai brotando. É como plantar e você esperar para colher. Você não vai colher exatamente no mesmo momento. Mas cada postagem, cada vez que você mostra ali a estratégia do desafio, ela é exatamente assim, né? Ela vai mostrando aos poucos, ela vai criando desejo. Cada uma dessas etapas, elas são importantes para criar a ação de vendas. A ação de vendas, ela não se cria sozinha, tá? Então, hoje você vai entender como que isso funciona, tá? Aqui nós não vamos falar sobre técnicas de venda agressivas, tá? Ou técnica de manipulação, ou nada disso. Aqui são estratégias de vendas que você pode usar de diversas maneiras, de forma que você não precise nem aparecer, de forma que seja leve, de forma que seja prazeroso o processo para você também. Mesmo que difícil no começo, tudo é difícil porque você está no processo, na curva de aprendizagem. Então, esse começo ele é um pouco mais difícil para quem não sabe vender. Igual quando você começou a aprender a costurar. Se você aprendeu a costurar há pouco tempo ou agora, depois de adulta, você entende que durante um período você passou por uma curva de aprendizagem, não foi? E essa curva, ela foi o quê? Um pouco mais difícil no começo, então você não conseguia fazer um acabamento tão bonito, você não conseguia estruturar uma peça tão bem. Hoje, costurar você já domina mais. Mas você precisou fazer o quê? Treinar. Você precisou não desistir, você precisou continuar. A mesma coisa com relação a vender. Entender que nem todos os dias vão ser dias iguais, lineares, que você vai bombar de vender. Eu, por exemplo, trabalhei em loja de shopping em 2000. Ontem eu estava até falando isso para a Luísa. Luísa estava me perguntando quais as profissões eu já tive. Acho muito engraçada essa fase. Luísa está com 6 anos e ela fica, cheia de curiosidade. Aí ela perguntou: mãe, quais as profissões que você já teve? Aí eu contando para ela das minhas profissões, até ela entendeu o que são as profissões. E aí eu lembrei, falei: filha, inclusive mamãe trabalhou também em loja no shopping. Então, teve um período que eu fui pro shopping trabalhei numa loja de cosmético, perfumaria, e trabalhei numa loja de sapatos e bolsas, inclusive era uma loja muito conceituada aqui na cidade, que até fechou, que é a Andarela. Não sei se aí nos outros estados tinha Andarela, acho que no Rio tinha, e eu trabalhei nessa loja. E eu lembro que a gente tinha meta para bater, era aquela loucura, a gente ganhava comissão. E nem todos os dias eram dias de boas vendas, muito altas, de vendas maravilhosas.
Mas todos os dias a gente passava por treinamentos, por alinhamento com a equipe, a gente já pensava no que poderia fazer, como que poderia mudar a vitrine, como que poderia, de repente, abordar o cliente, quais as estratégias a gente ia criar para vender. E olha que era fim de ano, então fim de ano vendia naturalmente, vamos dizer. Voltou? Voltou aí para vocês? Tudo certo? Então, eu falei já que a venda é a base de qualquer negócio, tá? Sem venda não há receita, não há dinheiro. E sem receita não tem como sustentar o seu ateliê, tá? Então, o segundo principal erro é você achar que você não precisa aprender a vender ou você ficar correndo disso. Para você, quanto mais você correr, menos resultado você vai ter. Então, encara isso de uma vez por todas hoje e coloca isso como missão, todos os dias acordar e pensar o que eu preciso fazer hoje para oferecer meu produto, para vender, para realizar ao menos uma venda ao dia. Então a sua meta vai ser fazer pelo menos uma venda por dia. Vai atrás disso. Ah, não vendeu, alinha sua expectativa, melhora e amanhã você continua. Por isso que a gente começou pelo planejamento, porque até para isso você vai precisar usar o seu plano, né? Um planejamento para vender todos os dias, tá? Então, olha só, quando você vai dominar a técnica de venda, você vai se tornar mais confiante. Quem aqui fez o desafio já 21, que é a principal técnica de venda que eu ensino no método Costura e Venda? Quem já fez o desafio 21 e que se sentiu exatamente assim como eu estou dizendo? Depois da primeira venda, parece que a confiança destravou. Você não ficou mais com vergonha de mostrar, você não ficou mais com vergonha de vender, você não ficou mais com vergonha de falar sobre o seu produto, você se sentiu confiante. Ó, Naira arrebentou de vender no desafio também. Eu lembro da Naira. Ó, Débora vendeu a beça. Hoje Débora já tá com a régua dela lá em cima, ó. Débora não quer mais ganhar 2 mil, Débora quer ganhar mais de 5, 10 mil. Por quê? Porque ela já entendeu que é um negócio que é promissor, que é um negócio que ela tem capacidade, ela tem produto, ela tem público, ela tem capacidade de vender muito mais do que só 2.500. Enquanto algumas que não conhecem esse método estão vendendo nem R$500 no mês. Você não deveria aceitar isso, porque nenhum negócio, nem o Bolsa Família, eu acho hoje, que é um programa de benefício, sobrevive com apenas R$500. Quem dirá um negócio criativo, uma empresa, né? Então, só a nível de comparação que eu tô colocando aqui é no sentido de não dá para sustentar uma família, um negócio, nada sem um valor, né? Um valor que seja aceitável. A Débora falando, olha, ontem, depois da nossa conversa, fechei mais 3 vendas. E aí, gente, vocês acham que isso aqui que a Débora falou é mágica? Que isso aqui que a Débora colocou é só porque ela conversou comigo? Não. Porque todos os dias eu acordo pensando exatamente nisso. Como eu posso fazer o meu negócio fazer pelo menos uma venda no dia? Eu não acordo reclamando que eu não vendi. Eu não acordo reclamando que a vida tá uma droga. Eu não acordo reclamando que ninguém quer. Eu não acordo reclamando que o artesanato não é valorizado, que o negócio não vai pra frente. Não. Eu já acordo pensando em qual solução hoje eu posso criar para conseguir vender. E ontem, quando ela veio falar algo do negócio dela, tal, eu fui com algumas perguntas, entendendo com ela como, né, ela estava fazendo, o que ela estava fazendo, e tentando encontrar onde estava uma brecha, aquele buraquinho de algo que ela não estava fazendo, para orientá-la ali do que ela poderia fazer. E com certeza ela conseguiu raciocinar, pensou nas soluções e aplicou. E foi fazer. Não ficou lá pensando que o mundo é cruel, que é muito difícil. Não, ela foi fazer. Então é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje, tá? Talvez você diga assim, Tamires, mas eu não sou boa vendedora, eu não sei vender, costuro que é uma beleza, mas vender eu sou uma negação. Gente, ninguém nasce, talvez ninguém, né? Eu sempre gostei e tal, mas eu sempre tive dificuldade de vender certas coisas em certas áreas da minha vida. Então eu tinha, de repente, facilidade de vender minhas peças de ateliê, mas não tinha facilidade de vender alguma outra coisa. Então,
Isso é habilidade, e a habilidade a gente treina. Só que você não vai conseguir desenvolver, não vai treinar se você não se colocar em risco. O que isso significa, Tamires? Eu não vou desenvolver enquanto eu tiver medo de me expor, medo de ser julgada, medo do que vão pensar. Deixa eu falar uma coisa pra você. A maioria das pessoas, eu já falei isso aqui e é um fato. A maioria das pessoas, elas não estão nem aí pra gente. As pessoas se importam menos com você, comigo, com o que a gente posta, com o que a gente faz, do que a gente imagina. Na verdade, a gente se dá muito valor de achar que tá todo mundo olhando, que tá todo mundo lembrando, que você não lembra nem o que você tomou no café da manhã de ontem, provavelmente. Eu não lembro nem o que você postou ontem. Aí você não quer repetir hoje porque está muito batido. As pessoas não se recordam. Ninguém dá a importância que você acha que dá. Tira isso da sua mente. Quando você se libertar desse julgamento, dessa pressão, você vai começar a entender e ter confiança de mostrar o seu negócio. E aí você não vai tirar essa desculpa de que eu não nasci sabendo, ninguém nasceu sabendo andar, ninguém nasceu sabendo comer. Você não nasceu sabendo provavelmente nem sugar o leite lá do peitinho da mamãe. Você teve que aprender a se conectar, você tinha um instinto, mas você não sabia. Agora, como você vai querer aprender a vender sem praticar, sem estudar sobre isso, correndo dos assuntos sobre isso? Não vai sair do lugar. E aí o segundo, eu tenho medo de parecer muito insistente, muito chata. Sim, você vai parecer insistente e chata se você não dominar a venda de forma leve. A venda que eu ensino não é uma venda pesada, não é uma venda de julgo, de dificuldade. É uma venda em que você faz a sua parte e o seu cliente te procura e compra de você. Você vai fazer a sua parte e o seu cliente sente desejo de comprar de você. E aí você diz assim, mas tô sendo chata, tô sendo insistente, eu não consigo, eu tenho esse bloqueio, vamos dizer assim. Ontem eu ouvi uma coisa e eu já falei sobre isso e eu vou repetir para você. Guarda isso, anota no seu caderno. Guarda. Quando você entender que o que você vende é uma solução, o que você vende é algo que as pessoas deveriam agradecer você por isso, você vai parar de ter medo de vender. Porque a gente muitas vezes lá atrás, quando a gente não sabe vender, a gente acha que está incomodando, a gente acha que a gente está sendo invasiva, a gente acha que a gente está fazendo algum mal à pessoa. E aí a gente tem vergonha, a gente tem bloqueio de vender por isso. Sendo que se eu trocar a minha mente e pensar que uma lancheira dessa, por exemplo, ela facilita o dia de alguém que está indo para o trabalho, precisando levar a marmita e precisa manter a comida ali aquecida. Ela facilita, um necessaire facilita a vida de uma mãe que está carregando, né, os acessórios, as coisas para o bebê no dia a dia. O quanto as minhas peças facilitam o dia a dia de alguém, eu vou entender que minhas peças são necessárias, que as minhas peças são soluções e que as pessoas precisam de mim. As pessoas precisam dessa solução. A pessoa precisa conhecer aquilo que eu faço. Então não sou eu que preciso do meu cliente, que preciso ficar insistindo, correndo atrás. Não, eu tenho a confiança de que o meu produto resolve um problema e que o mundo precisa conhecer o meu produto. O cliente ainda só não sabe que ele precisa. Quando ele descobrir que ele precisa, ele vai me agradecer por isso. Gente, hoje a minha mentoria, a mentoria diamante, que é onde eu acompanho cada uma no 1 a 1, só te dando um exemplo. Hoje a mentoria custa R$6.000 esse acompanhamento. R$6.000. E todas as vezes, todas as pessoas a quem eu ofereci essa mentoria, onde a gente fechou essa mentoria, essas pessoas me agradeceram. Tamires, muito obrigada. Imagina se lá atrás eu tivesse a dificuldade de vender a minha mentoria, de oferecer a minha mentoria, que eu não chamo todo mundo, eu ofereço pessoas que eu vejo que estão prontas para esse momento, eu ofereço, eu convido essas pessoas. Você não vai me ver, muito provável, você não vai me ver vendendo a mentoria aqui, ó, ao vivo,
ou no meu Instagram. Por quê? Porque é uma coisa que eu acompanho de perto. E eu seleciono quem eu vou acompanhar de perto. Porque tem que ser a pessoa que queira fazer acontecer, tem que ser a pessoa que tenha perfil, tem que ser a pessoa que esteja já no momento adequado para isso, para esse acompanhamento. Eu não vou gastar minha energia, meu tempo, meu conhecimento ali no 1 a 1 com quem não quer. Então eu tenho essa possibilidade diferente do curso, né, que a gente vende e acaba várias pessoas comprando. A mentoria, que é um direcionamento mais de perto, a gente escolhe quem a gente quer andar junto. E mesmo, imagina se eu pensasse, essa pessoa não ganha nem R$500, essa pessoa não ganha nem R$1.000, ela não vai querer pagar. Não, eu precifico o meu trabalho, e você deveria precificar o seu trabalho de acordo com o que você entrega de solução. Quanto custa eu fazer você faturar mais de 5, mais de 10 mil todos os meses? Quanto custa você aprender o caminho e economizar tanto tempo? Isso não tem preço. Então R$6.000 é barato. A pessoa entende isso e ela faz o quê? A mente dela se abre e entendeu o seguinte, Tamires, muito obrigada por isso. Muito obrigada. Lá atrás eu também tinha resistência, lá atrás eu também achava que ninguém ia pagar, mas quando eu comecei a ter autoconfiança no meu método que funcionava, que qualquer coisa que eu dissesse ali girava uma chave, porque eu tinha conhecimento, porque eu tinha experiência, que as pessoas queriam estar perto de mim, que as pessoas queriam esse conhecimento. Quando eu comecei a entender isso, eu não tenho resistência para vender a minha mentoria. Eu tô te dando um exemplo de um produto super caro, que eu sei que está acima mesmo, que eu sei que mentoria é um valor mais caro. Agora você tem um necessaire de R$100, uma lancheira de R$100, você tem um necessaire de 55, de R$60, e aí você diz assim, vou vender a 30, porque não tá vendendo por conta do preço, as pessoas aqui da minha cidade não pagam. Não é isso. Você pode cobrar R$1,99, a pessoa não vai querer comprar. Sabe por quê? Porque o que vende é o desejo que você gera. E não o valor. Não é preço. O cliente que chega até você atrás de preço é o cliente que vai embora pelo preço. É o cliente que vai comprar Shopee. É o cliente que vai comprar em outro lugar. E tá tudo bem. Não é o cliente para você. Desapega. Lembra que eu disse aqui sobre o perfil de mentoria? Se você tem um produto mais caro, você vai atrair essas pessoas que estão dispostas a pagar pela sua solução, o quanto você traz benefício. As pessoas compram benefício, ela não compra o seu produto só porque é lindo. Ela compra o pertencimento, ou seja, pertencer a uma classe, a uma marca, a uma comunidade. Então, quando a gente compra lá a bolsa da Gucci, a bolsa da Coach, bolsa de marca, a gente está querendo o quê? Pertencer a uma classe. A pessoa compra isso. A pessoa compra a solução. Então, quanto necessário o seu produto é. Então, onde você se encaixa nisso? A gente pode falar sobre isso em outro momento, tá? A Anice falou assim, eu não tinha mais vontade de costurar, porque ninguém valorizava o meu trabalho. Olha aí, ela tava o quê? Com essa situação de autoconfiança afetada. Não é que ela não queria costurar, é que ela não tinha resultado. Então, por mais que ela amasse costurar, ela não conseguia se manter fazendo o que ela amava porque ela não tinha resultado. Depois de conhecer a Tamires, descobri que quem não valorizava o meu trabalho era eu. Entende? Porque ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, ninguém é obrigado a comprar de você, ninguém te deve favor nenhum, ninguém te deve nada. A hora que você entender que ninguém te deve nada, você vai entender que a única responsável por valorizar e por fazer o seu negócio acontecer é você. Entende? Isso faz sentido pra você? Me conta aqui nos comentários. Tássia falou, eu estava pensando nisso, em postar uma estampa, mas fiquei com medo de ser repetitiva. Não tenha medo. Inclusive, já está comprovado que a repetição é o caminho. Repetição é o que vende, tá? Então, repete aí quem acordou. Mozinho de mamãe. Vai lá, papai, tomar café da manhã. Repetição vende, gente. Para com isso. Eu tô sendo repetitiva e tal. É pra ser repetitiva, porque você acha que tá todo mundo vendo? Não está todo mundo vendo. Fica tranquila. Tem gente que pula, que nem sabe. Por que eu sei disso? Olha, eu já divulguei, às vezes, assim, por exemplo, divulguei a Black Friday. Vários dias para várias pessoas. Falei nos stories, falei nos reels. Você que tá mais aquecida, você que tá mais envolvida comigo, você deve ter visto várias vezes.
Mas ainda teve gente que chegou e que não sabia da Black Friday, como funcionava, o que era. E não foi uma não, tá? Porque a gente tá vivendo a nossa vida. Ninguém tá aqui 100% te dando atenção. Eu não sou o sol, você não é o sol, o mundo não gira em torno da gente. Então, desapega disso, faz a sua parte. O que eu preciso fazer hoje para vender? Já tô até adiantando o tema, que nem era para falar sobre isso agora. O que eu preciso fazer hoje para vender? É isso que você vai fazer. É ser repetitiva? Vou repetir. Olha, eu vou dizer uma coisa. Para você empreender, para você vender todos os dias, você tem que ser livre mentalmente. É aqui, ó. Você tem que desapegar de orgulho, você tem que desapegar de... mais o quê? Desapegar de crenças limitantes. Você tem que desapegar de julgamentos. Você tem que desapegar. Se você for apegada, se você levar para o emocional, não tem ninguém me respondendo, ninguém responde a minha enquete, ninguém interage, é comigo, ninguém gosta de mim. Se você levar para o emocional, você não sobrevive no mercado. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com não gostar de você ou não gostar do seu trabalho. Às vezes o seu público está errado. Seu público não está buscando isso. O público que está no seu Instagram não é um público que busca esse estilo de coisa que você faz. Às vezes, a forma que você mostra realmente não está gerando desejo. Às vezes, as suas fotos, o seu conteúdo realmente estão ruins. E é preciso melhorar. Então, são várias coisas que a gente precisa analisar que não dá para falar aqui, porque eu precisaria analisar seu negócio. Mas eu tô falando os principais pontos que podem acontecer, tá? Deixa eu continuar vendo os comentários aqui, que eu já vou entrar agora no jeito errado que você faz sobre venda. Thalita falou que tem esse bloqueio, eu não lembro do que, né? Porque eu deixei para ler depois. Pri falou, ó, quando eu faço stories falando... eu percebo que a visualização é mais alta do que quando posto os produtos. Só que muitas das vezes me travo nos stories. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse tipo de análise é muito importante quando você faz conteúdo, tá? Então, abrindo um parênteses aqui, que não é o que eu vou falar aqui exatamente no conteúdo. Abrindo um parênteses aqui. Você analisar como o seu público funciona é muito importante pra você entender o que você precisa repetir. Então, de repente, você fez lá um Reels mostrando a peça e aquilo foi muito melhor do que os outros Reels que você postou, você precisa repetir esse Reels. Pode perceber que contas que viralizam, contas que estão aí em alta, contas que trazem muitos seguidores, muitas vezes ela tem o mesmo formato de Reels, já reparou? O mesmo formato de vídeo. Por que eles fazem isso? Porque deu certo, então eles repetem. Vira até meme, vira outras pessoas copiando. Inclusive eu fiz um vídeo sobre viés que eu copiei um formato que tá em alta na internet, que é um homem que faz receita e ele começa o vídeo assim, vamos fazer um não sei o que, não sei o que. Não sei se você já viu alguém fazendo pelo menos. Se você não viu o original, você já viu alguém repetindo isso. Por quê? Porque é um formato, deu certo, ele simplesmente repete. Então, eu, por exemplo, amo fazer stories escrito. Pra mim é muito mais fácil que aparecer aqui, ó. Ter que, fazer minha cara, aparecer. Hoje eu até esqueci o brinco, igual ontem. Mas eu já reparei que vocês, a maioria das pessoas que me assistem nos stories, gostam dos vídeos. E aí, volta e meia, eu tenho o quê? Fazer o vídeo, né? Vamos continuar aqui, ver se tem mais comentário. Naira falou, só observar as propagandas na TV. Repetem, repetem, repetem. Oi, Ateliê Gunter. Parabéns, bem-vinda aí, tá? Seja bem-vinda. Então, vamos começar aqui. Primeiro grande erro é você exatamente fazer isso aqui que eu tô falando. Não repetir. Não fazer análise, não ser fria e repetitiva. Nossa, Tamires, mas eu preciso ser fria? Sim, você precisa desapegar emocionalmente do perfeccionismo, desapegar emocionalmente de querer achar que todo mundo pensa e vê como você, que tá ali te dando muita atenção. Se tivesse te dando muita atenção, tava comprando, porque suas peças são lindas e maravilhosas, não é isso? Justamente o jogo da internet é o jogo da atenção.
Tem 35 pessoas aqui comigo agora, 30, 34. Essas pessoas estão me dando o quê? O que elas têm de mais precioso, a atenção. Você precisa conseguir a atenção do seu público. E para isso você vai repetir. Você vai desapegar emocionalmente, achar que é um caso pessoal. As pessoas não me valorizam, as pessoas não gostam de artesanato, as pessoas não estão gostando da minha estampa, as pessoas... Não, desapega. Quando você desapegar emocionalmente, testa o que eu tô falando, testa hoje, inclusive, vamos começar essa manhã já diferente. Desapega emocionalmente, começa a fazer o que precisa ser feito. Você vai começar a colher resultados. Por que o desafio dá tão certo, esse método? Porque quem escolhe cumprir o desafio já está desapegada emocionalmente. Ela não fica tentando inventar, ela faz o que está escrito. Ela não fica tentando dizer, vou fazer aqui porque é melhor. Ela simplesmente cumpre o desafio, desapegada, de querer fazer do jeito dela. E como é uma fórmula, um método, o que acontece? Dá certo. Quem tenta reinventar, quem tenta ficar muito apegada, quem tenta dar um jeitinho, não consegue colher resultado. Não aproveita o processo de crescimento que o desafio traz. São várias coisas que acontecem. Então, eu observo muito isso. Em segundo lugar, você tenta focar apenas no seu produto. Ai, meu produto é lindo. Ai, meu produto é isso. Ai, meu produto. Deixa eu falar uma coisa pra você que talvez não tenham te falado. Desfoca do seu produto. Tamires, mas como assim? Como que eu vou desfocar do meu produto? Porque vender é muito mais do que você vender um produto. Vender é você atender uma necessidade, um sonho, um desejo. Nem sempre é necessidade, às vezes é um desejo, como eu falei, um desejo de pertencer, um desejo de fazer parte de algo, do seu cliente. Quando a gente vende uma bolsa, por exemplo, que está em tendência, algum modelo, a pessoa não compra pela necessidade de ter aquela bolsa, ela compra pelo desejo de pertencer àquela moda, àquele movimento. Ai, Tamires, como que eu vou traduzir isso para o meu produto? Porque o meu produto é atemporal. Por exemplo, eu vendo panos de prato. De repente, é a necessidade dessa pessoa de ter um pano diferente, ter um pano bonito. Eu, por exemplo, tenho vários paninhos de prato aqui que são brancos, né? E aí eles encardem e tal, o que é que eu faço? Dá-lhe jogar fora esse pano de prato, porque eu não suporto ficar, como é que diz? Ai, gente, fugiu a palavra. Eu não suporto ficar clareando, né? Tem uma palavra aí. Clareando o pano de prato. E aí tem um monte de pano de prato velho aqui. Tem uma aluna minha que vende panos de prato. Gente, eu sei fazer. Mas eu já pedi ela ontem pra ela me mandar os panos de prato que ela faz, porque eu quero comprar dela. Por quê? Porque são lindos. É pano de prato vermelho, preto, de cor. Eu preciso do pano de prato. Tá, eu preciso. Mas eu posso ir ali na rua comprar qualquer um. Você concorda? Posso ir ali agora no mercado, comprar um pano de prato e botar na minha casa. Mas por que eu quero preto, vermelho, de barrinha? Porque é bonito, porque é elegante, porque vai dar uma outra vida à minha casa, porque vai decorar a minha casa, porque eu amo ver minha casa bonita. Então é um conjunto de coisas, não é sobre o produto. Porque se fosse só sobre o produto, eu ia ali no mercado, eu ia ali na lojinha de R$1,99 e comprava 5 panos de prato por R$10. Mas não, por que eu vou querer pagar 30, 45? Porque eu quero a experiência de ter um pano de prato vermelho, preto. A Inaira vende panos de prato lindo, inclusive, lindos também. Entende? Então, para de focar no seu produto. O segundo passo, o terceiro grande erro que você comete nessa questão de venda, além de não aprender, não se especializar, e você não está cometendo esse erro hoje, você está aqui nessa live firme e forte às 8h20 da manhã, aprendendo sobre vendas. Então esse não é um problema que você vive, mas um terceiro jeito errado de tentar vender é não acompanhar os seus resultados. A gente falou sobre isso aqui. Sem saber o que está funcionando para você, você não consegue nem mudar a rota e nem ajustar nada. Ontem eu dei o caso aqui da Débora, né? Ela veio compartilhar algo e ela percebeu que algo estava errado.
E muitas vezes, gente, a gente acha realmente que algo está errado, mas a gente não sabe onde, a gente não sabe consertar. E aí é essa visão de fora que faz a diferença para clarear o nosso pensamento. Né? Às vezes a gente acha que tá tudo perdido, que, poxa, eu não tô conseguindo identificar onde está o erro. Então a visão de um especialista faz a gente identificar onde tá e a gente ajustar um parafusinho que tá frouxo. E as coisas andam. Quer dizer, ela fez 3 vendas depois desse parafuso que ela ajustou ontem. Por isso essas lives são tão poderosas, por isso o conhecimento é tão poderoso. Mas se eu não acompanho os meus resultados, simplesmente posto o que eu gosto, posto somente, posto um dia, sumo 3, ou posto todo dia coisas aleatórias só para postar, só para estar presente, que é um grande erro também. Eu não acompanho o resultado, eu não ajusto, eu não tenho novos resultados. Eu não sei o que tá dando certo. Igual o Pri falou aqui, o meu público gosta de vídeo, então ela tem que o quê? Explorar mais os vídeos, falando, mostrando. Ou encontrar uma outra forma que o público goste e que ela consiga manter. A live começa às 7h37. Por volta de 7h37. 7h37, 7h40, 7h45. A partir de 7h30 a gente tá aqui. Mas o horário marcado é 7h37. Tá, Tamiris, e qual é o jeito certo, então? Primeiro lugar, olha só. Para você vender, você vai precisar entender quem são os seus clientes. E eu falo isso com essa cara aqui de pesar, porque essa é uma parte realmente mais difícil. Você tá achando que é fácil conhecer de pessoas, o que as pessoas gostam, que elas, né, se adequar ao que você gosta de fazer, com o que o seu público quer? Não é fácil. Mas uma notícia boa é, quando você encontrou uma mina de ouro. Quando você encontra, você ajusta e você vende qualquer coisa. Por que tem pessoas hoje vendendo até pedra? Teve um cara que vendeu uma obra de arte que era uma banana. Vocês viram isso? Num leilão. Por, sei lá, milhões. Nem sei quanto. Mais de muitos milhões. Era uma banana presa na parede por uma fita prata. O comprador foi lá, comprou a banana e comeu na mesma hora. E falou que amou essa experiência artística. Gente, olha que coisa louca. Tiveram pessoas falando na internet que isso era lavagem de dinheiro, né? Disfarçada. Tá tudo bem, tá? Não estamos entrando nesse mérito aqui. Não sei o que foi. Mas fato é que quando você ajusta o seu público, o seu produto ao seu público, ou seja, o tal do público-alvo, quando você encontra o seu público, você vende qualquer coisa. Se os outros pontos já estão ajustados, já meu produto é ajustado, meu acabamento está supremo, eu tenho ótimas peças, eu posto sempre com frequência, eu ajustou todas as outras coisas que dependem de você, tá? Você vai procurar ajustar o seu público. Foi o que eu disse, muitas vezes você não quer todo mundo. Você quer a pessoa que quer tal coisa, que paga tal coisa, que busca tal coisa. Vai ter gente que vai querer a pessoa que paga baratinho em quantidade, que vende, que queira personalizados para festa. Vai ter gente que vai querer a pessoa que quer coisa mais colorida, dinâmica, um produto mais, como diz, estiloso, de estilo livre. Vai ter pessoas que vai querer o público que busca as coisas minimalistas. Vai ter público para tudo. O negócio é você encontrar o seu. E aí, no artesanato, o melhor, né, desse trabalho que a gente faz, que é um trabalho manual, muitas vezes, boa parte manual, né, vamos dizer assim, criativo, você tem a possibilidade de vender aquilo que você gosta. Então, você não precisa só se adequar ao público. Por exemplo, lá na Mimos, eu tinha muita demanda de coisas de festa, de bolsas, né? Então, eu vendia aquela bolsa Encanto, não sei quem já viu aqui na época, uma bolsa de festa. Eu tinha muita coisa de demanda de festa, de quantidade. Só que eu não gosto de fazer. O que adianta eu ganhar dinheiro com festa e eu não gosto de fazer coisa repetitiva? Eu tenho dificuldade de manter fazendo a mesma coisa, um monte de coisa. Outro dia vendi 30 porta-óculos, pensa num caos para eu fazer isso. Eu canso.
É meu tipo. Tem gente que ama fazer o processo de produção, repetitivo, quantidade. Como você funciona? É o público que você vai buscar. Então eu busco um público diferente. Inclusive hoje estou vendendo só para os meus clientes antigos mesmo, porque eu não estou nem tendo tempo de divulgar, de fazer lá, né, de fazer as coisas acontecerem. Mas você que está aí dedicado ao seu ateliê, busca o público que paga. O público que quer valorizar, não que você precise baixar o seu preço para alcançar esse público. E aí existem várias formas de a gente buscar esse público, que em outra live a gente traz isso mais alinhado, tá? Em segundo lugar, você vai focar nos benefícios do seu produto ou no sonho do seu cliente. Então, você vai mostrar como que as suas peças podem resolver um problema ou trazer alegria para o seu cliente. Na prática, como funciona isso? Quando eu mostro, por que esse conteúdo de mostrar como usar é tão poderoso? Quando eu mostro como usar a minha peça, então aí você tem vários modelos de peça. Quando você mostra, faz um conteúdo de cada uma dessas peças, de como usar de maneiras diferentes, né, de ângulos diferentes, um com música, outro com narração, é o mesmo conteúdo, mas eu estou mostrando como usar, eu estou implantando nesse cliente que está ali me assistindo, nesse seguidor, tá? Uma sementinha, onde ele observa e começa a ver aquele produto no dia a dia dele. E é por isso que esse conteúdo é tão poderoso. Então você vai começar a mostrar o benefício do seu produto. Tamires, mas eu não sei qual o benefício do meu produto. Então, olha só, temos um problema. Recomeça. Se você faz um produto só porque ele é lindo, só porque ele é bonitinho, só porque ele tá na moda, só porque a artesã ensinou uma bolsa maravilhosa com 10 bolsos que você ama, mas que não serve para nada, você vai precisar recalcular a rota. Porque o seu produto ele precisa ser irresistível. Eu já ensinei aqui sobre o produto irresistível, que é um produto que ele não é só bonito. Ele é útil, ele é adequado ao público, adequado ao momento. Ele tem acabamento supremo, ele atende uma necessidade ou um sonho. Então, se o seu produto não está cumprindo esses requisitos, o seu produto realmente ele não vai vender. E você não vai conseguir mostrar o benefício dele. Então, faz hoje aí uma lista dos seus produtos. Todos eles que você vende, tá? Bota esse exercício aí para você fazer. Você vai fazer uma lista e você vai colocar pelo menos 3 benefícios ou 3 realizações, sonhos, né, que o seu produto realiza, ou 3 problemas que ele resolve, tá? Então pode ser o sonho ou o problema que ele resolve. Lista pelo menos 3. Então um necessaire que você vende, ele traz que benefício? Organização, praticidade. E aí você não coloca só organização. Então a mãe consegue organizar tantos itens dentro deste necessaire. Aqui nesse necessaire cabem 5 fraldas, até 2 mudas de roupa. É um necessaire com forro impermeável que permite a limpeza fácil, caso, né, esse produto caia alguma coisa dentro, enfim. É uma lancheira térmica que mantém o alimento por até 4 horas. Faz esse exercício para cada um dos seus produtos. Você vai ver como que vender vai se tornar mais fácil. Porque você não vai vender mais o seu produto. Você vai vender o que ele resolve ou o que ele realiza. Eu ouvi certa vez, eu já vou entrar aqui no 3º passo. E eu vou te falar agora uma história. Eu ouvi certa vez uma história de uma menina falando sobre a venda de panelas, né? Então, funcionava mais ou menos assim, tá? Tinha uma panela lá que era, sei lá, o jogo de panelas por R$200, tá? Então, tinha lá um jogo de panela por R$200, muito boa, preço bom, todo mundo comprava, atendia uma parte da população, e tinha um jogo de panelas que custava mais de R$5.000. Tem 2 tipos de jogos de panela, tá? E aí, só que o jogo de panela de R$5.000, ele tinha 10 anos de garantia, vamos dizer. Se a qualquer momento a sua panela tivesse qualquer arranhãozinho, você podia trocar por um jogo novo naqueles 10 anos.
Tinha a questão da saúde, então era uma panela que equilibrava as questões de saúde, trazia, sei lá, minerais necessários para o corpo, equilibrava a sua saúde, te dava não sei quantos anos de vida a mais, porque não liberava alumínio, tratava osteoporose, tratava problemas mentais, tudo que a pessoa poderia ter lá na frente, evitava o câncer, várias doenças, trazia... Aqui eu tô exagerando, tá? Tô dizendo o que essa panela poderia fazer, ela falou outros benefícios lá, mas basicamente era isso, a panela atuava na saúde, tinha garantia enorme, enquanto a panela de R$200 você teria que trocar a cada 6 meses, porque era uma panela que liberava alumínio, enfim, só servia para cozinhar. Qual era a panela que vendia mais? Qual era a panela que a gente queria, mesmo que a gente não tivesse os 5 mil? A de 5 mil. Por quê? Não era pela beleza, você nem viu a panela, mas pelo benefício. Pelo benefício, aquela panela eu podia trocar, caso acontecesse qualquer coisa. Então, eu tinha um tempo estendido de garantia, então eu tinha uma segurança, isso diminuía os meus riscos, ela se tornava barata. Eu tinha a questão de saúde que ela poderia resolver, várias coisas da saúde que ela evitava ou resolvia. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, e aqui eu tô falando a real agora, eu tava com a taxa de alumínio muito alta. E eu estava sentindo muitas dores nas pernas, na parte de trás da perna. Eu faço crossfit e eu estava sentindo algo estranho. Não era só do exercício. Então eu sentia dores musculares e tal. E fui procurar um tratamento, entender o que era. Quando eu fui procurar o tratamento, eu percebi que a médica falou que eu estava com a taxa de alumínio muito alta. O que causa, inclusive, Alzheimer. O que causa problemas mentais sérios de esquecimento. O alumínio alto no corpo, ele causa várias coisas ruins. Qual a chance de eu ir procurar uma panela mais cara para tirar as panelas de alumínio da minha casa? Comprar essa panela de cerâmica, trocar tudo. É muito grande. Por quê? Porque eu não quero ter uma doença. Porque eu não quero ficar com dor nas pernas. Porque uma vez que eu descobri que é isso que está causando, eu vou querer resolver. Tá certo? Então, da mesma maneira, acontece com o seu produto. Talvez você olhe o seu produto e você não veja. Por exemplo, eu olho essa lancheira e eu não vejo tudo que ela pode resolver, tudo que ela pode, de repente, realizar na vida do meu cliente. Se eu não consigo visualizar, já está errado daí. Porque se eu não compro o meu produto, quem vai comprar? Se eu olho o meu produto e falar, acho que eu não compraria isso aqui não, combina não. Achei isso aqui feio. Sabe o que vai acontecer? Eu não consigo vender. Então eu preciso comprar os benefícios, eu preciso comprar a beleza, a realização que o meu produto traz. Eu preciso comprar o meu produto para conseguir vender ele. Então eu olho o meu produto, eu consigo identificar o que ele tem de diferencial e não é o acabamento, porque isso é o básico. Logicamente que o acabamento, ele traz um diferencial, tá? A pessoa que tem um acabamento supremo é uma pessoa que se destaca. É uma peça que se destaca. É um ateliê que vai se destacar. É por isso que eu ensino. Mas esse não deve ser o seu diferencial. Porque, na verdade, as pessoas que não costuram, elas não estão nem aí pro acabamento. A não ser que ela seja muito detalhista, ela percebe. Mas fora isso, ela sabe que é bonito, ela sabe diferenciar o bonito do feio, mas ela não sabe o que exatamente é. Tá? A maioria das pessoas. Claro que tem pessoas que percebem, tá, gente? E aí você tem que caprichar no acabamento? Com certeza, tá? Mas o seu diferencial, ele não é esse. Esse é um, dois. Mas ele não é esse o principal diferencial. É o que esse produto traz de benefício. É o que esse produto resolve. Então, essa pessoa, ela vai poder levar as marmitas dela pro trabalho, ou vai poder levar a filha lá pra lancheira, pra filha pra escola, e vai conseguir manter esse alimento. Ah, mas a lancheira lá da Bagajo também resolve isso. Mas a Bagajo tem essa composição de estampa? Tem a possibilidade de fazer na composição que ela quer? Tem a identidade dela? A cara dela, se ela quiser? Tem a chance de personalizar, se ela quiser, com o nome? Talvez não. E aí o meu tem. Entende? Então é encontrar o que você faz que o outro não faz. É encontrar o que o seu produto resolve, mesmo que seja a mesma coisa da loja. Gente, imagine só. A Coca-Cola basicamente resolve o mesmo problema, o mesmo desejo da Pepsi.
A Pepsi deixa de vender por conta da Coca-Cola? Não, talvez vende menos, porque a Coca é mais famosa, enfim, mais desejada. Há quem gosta de Pepsi, não gosta de Coca. Só porque a sua lancheira térmica é tão térmica quanto da loja da Bagajo, você vai deixar de vender porque a Bagajo também tem lancheira térmica? Não, você vai focar na sua. Entende? Você vai focar na sua. Ó, a amiga que vende pano de prato, a Luciane, né? É a Luciane? Não. Teve uma amiga que comentou que vende pano de prato. A Naira vende pano de prato. Minha aluna Maria Laura vende pano de prato. Alguma delas deixou de vender porque na rua vende pano de prato mais barato? Não, vai ter o público que paga o pano de prato delas. E elas vão vender. Tá bom? Então, um passo para você começar hoje, imediatamente, pra gente encerrar aqui. Você vai listar, primeiro, o seu público. Quem é o público que você quer atender? É o primeiro passo. É um público de mulheres? Vamos dizer quem vende coisa de criança, tá? Então, eu vendo para mulheres que buscam enxoval personalizado, itens pro bebê com o estilo, sei lá, minimalista, que buscam necessários para viagem. Então, você vai entender o que esse público seu busca, a faixa etária dele, mais ou menos. Se é um público de classe média, um público que busca mais barato, ou um público de classe mais alta. Então, você vai alinhar isso. Obrigada, meu amor. Você vai alinhar isso. Lista, mesmo que você não acerte agora. Se você conseguir listar isso, você vai ajustar a sua comunicação. Você vai ajustar os seus produtos. Você vai ajustar a sua forma de mostrar e de vender. Porque se eu entendo com o público que eu me comunico, eu consigo falar a linguagem dele. Já falei outras vezes aqui, mas talvez você não tenha participado dessas aulas. Eu falo aqui para mulheres, muitas vezes acima dos 30. Quer dizer que abaixo de 30 não me segue? Não, eu tenho alunas de abaixo de 30, de 20, 24 anos. Mas a maioria é entre 30 a 50 anos. Tenho alunas acima de 50 também. Você entende que falar com uma pessoa de mais de 30, de 50 anos, é diferente de eu falar de uma pessoa com uma pessoa de 15, 12 anos? A minha linguagem é diferente. Minha comunicação é diferente. Então, se eu ficar aqui... Oi, gente, tudo bem? Oi, amorzinha, maravilhosinha. Olha, titia hoje vai falar pra vocês. Imagina, você não ficava 10 minutos aqui. Porque eu tô falando com a criança. Nem criança a gente fala assim mais, né? Com a minha filha eu falo igual eu falo com adulto. Mas entendeu o que eu quero desenhar aqui pra você? Às vezes, a sua comunicação não é o que você... Às vezes, não. A sua comunicação não é o que você fala. É como a pessoa recebe. Ah, Tamires, mas como ela recebe não é responsabilidade minha. Mas se você não consegue se conectar, se comunicar, as pessoas não vão te dar atenção. Lembra que o jogo é dar atenção? Se a pessoa não te dá atenção, você não vende. Você não consegue mostrar seu produto. Você não consegue mostrar o benefício. A pessoa não deseja o que você vende, porque não chama a atenção dela. Se você tá com um público todo mais velho, que não busca coisinhas coloridas, e você vende coisinha de criança colorida, você não vai vender. Porque o seu público não gosta disso aqui. Eu comecei a atrair um público, tô falando isso porque aconteceu comigo. Eu comecei a atrair um público que não queria mais nada colorido, assim, ó. Essas duas composições, não queria nada floral, queria um negócio preto, branco, fundo neutro, que não é muito a pegada da minha costurices. E aí eu tô tendo que rever todo o meu processo. Realmente eu quero mudar? Ou eu vou atrás do público que tá querendo isso aqui, que é o que eu gosto de fazer, esse tipo de composição? Então é um momento que eu preciso parar e refletir. Então a primeira coisa que você precisa entender é quem é seu público. Muitas vezes seu público vai ser aquele que vai se identificar com você, com o seu jeito. Pode ver que todas as minhas alunas, todas, tá, 99% para não ser exagerado, tem o meu estilo. Elas são doidas, elas são faca na caveira, nem sei se pode falar isso aqui. Elas são, sabe, faz acontecer, são aceleradas, são assim, são ambiciosas, querem crescer,
querem fazer o negócio acontecer, são iguaizinhas a mim. Porque se identificou comigo. Se identificou comigo, vai estar aqui, vai assistir a live, vai comprar meu curso, vai estar comigo, querendo andar junta. Entende? Agora, se você é uma pessoa que não se identifica comigo, você não vai ficar 1 hora me ouvindo aqui, essa voz enjoada na sua cabeça. Nem que o conteúdo seja bom, você vai ficar. Mesma coisa você, tá? Tamires, então, faço essa lista de público e faço a lista de quê? O que eu falei aqui? Quem tá na aula, prestou atenção? A lista anterior que eu mandei você fazer para cada um dos seus produtos. 1 a 3 benefícios, 1 a 3 realizações que o seu produto faz. De repente, o seu produto é um produto de classe. Ou seja, bolsas exclusivas de classe rica, tá? Que realiza o desejo da mulher de pertencer a uma marca. Não é necessidade, é desejo de ter uma de cada estampa. Às vezes, o seu produto vai realizar uma dor mesmo, uma necessidade. Débora falou produtos. Vamos finalizar, então, com os efeitos colaterais. Aí, nisso também vende pano de prato. 2 panos de prato preto de caveira. Deus é mais aí. Eu já não gosto, mas ela tem público pra isso. Ela gosta, ela faz. E é isso. Qual é o efeito colateral bom de você aprender sobre vendas? Em primeiro lugar, você fica mais confiante. Nós falamos sobre isso aqui, tá? Então você se sente mais segura. Confiança, essa energia, essa segurança faz você vender mais. Quando você mostra seu produto com insegurança, com medo, as pessoas sentem isso, essa energia. Sentem. Guarda isso com você. Se você entra aqui com a energia, se eu estiver aqui, mesmo que eu esteja com problema, com uma energia lá embaixo, você sente que tem alguma coisa errada. Você não sabe o quê, mas você é capaz de identificar que tem alguma coisa errada. Mesma coisa na sua venda. Em segundo lugar, você tem melhor conexão com seus clientes. Quanto mais você se conecta, quanto mais eu sei hoje o que as minhas alunas precisam, mais fácil é vender. Tanto que a maioria delas renovou. Mesmo o plano delas não vencendo agora. Quando chegou a renovação da Black Friday, a gente teve o maior número de renovações. Por quê? Uma boa experiência com o produto elas tiveram, elas querem estar dentro, elas sabem do benefício, elas confiam em mim e elas têm conexão. Então, quando surgiu a oportunidade de renovar por 2 anos, pelo melhor preço, mesmo que a renovação dela fosse daqui a 1 ano, ela quis. Você vai ter isso, pessoas te procurando, a cada produto que você fizer de estampa diferente, ela já tem um necessaire, ela quer o outro da estampa diferente também. Por quê? Porque você criou tanta conexão que ela quer todos daquela coleção. Mas para isso você precisa se conectar com o seu cliente. Você tem aumento das vendas. Então, automaticamente, as suas vendas aumentam, porque você continua vendendo para os mesmos clientes, você alcança novos clientes e assim vira essa roda do lucro, que eu chamo, né? Você tem crescimento do seu negócio, logicamente, mais venda significa mais receita. Mais dinheiro para reinvestir no seu ateliê. E por último, você tem uma satisfação pessoal de ver seu produto sendo valorizado, de ver seu produto sendo comprado de forma mais leve. Uma satisfação pessoal dessa sensação de realização. Não é só sobre vender um produto. É sobre solucionar problemas, é sobre realizar sonhos. Bota isso na sua mente. Quem está acompanhando a abertura da minha loja de tecidos, ela inaugurou recente, né? Foi semana passada. Vou mostrar para vocês um aqui. Semana passada, a Boutique da Criatividade inaugurou. E eu botei na minha cabeça que eu queria uma loja de tecidos que realizasse uma experiência. Então, olha só, antes de abrir a loja, antes de comprar o tecido, antes de pensar no produto, que pode ser até o mesmo produto que outras lojas vendem, eu pensei exatamente no meu público, naquilo que fazia sentido para mim, naquilo que eu buscava de solução, naquilo que era a minha missão, naquilo que era a minha visão, naquilo que era o meu valor principal. Depois eu fui atrás do produto, entendeu? Então hoje, antes de você ficar buscando um monte de passo a passo para fazer, vai lá na base e ajusta. Quem é seu público? Qual é a sua missão com isso, com o seu ateliê? O que você busca? Quem você busca? O que faz sentido para você? Para depois você buscar o produto. Porque o produto ele vai só vir coroar o propósito. Entende? Então, ó,
Eu selecionei cada uma das estampas. Então, todas as estampas que estão na Boutique da Criatividade são estampas selecionadas à mão, por mim, com cuidado. Não é aquela coisa que eu vou encher de tecido, vou encher de estampa, simplesmente para ter quantidade na loja. Então, todas elas eu escolhi. Isso já mostra o quê? Um capricho. Eu fiz questão de mostrar isso para o meu cliente. Segundo passo. Quando você receber a sua caixinha, você vai perceber que é diferente dos produtos que você compra em outras lojas. Porque eu sempre valorizei a experiência. Então, para mim, você receber uma caixinha de tecido, você quando compra tecido, você compra o quê? Com aquela vontade, né? Às vezes com a emoção, né? Nem por necessidade. É porque você gosta. E aí, quando você recebe esse tecido praticamente como se fosse um presente, aqui eu não vou ficar dando spoiler, né, de como você recebe. Você vai ter que comprar para entender como recebe. Quando você recebe esse tecido lá, bonito, maravilhoso, cheirosinho, com aquela caixinha dos sonhos, você vai querer comprar de novo. Porque você viveu uma experiência. Entende? Então, olha só. Tudo, primeiro é a experiência do seu cliente. Primeiro é o público que você quer alcançar. Pode ser que meu tecido custe até mais caro do que outras lojas, mas a cliente que tiver experiência com ele vai querer voltar a ter experiência com ele, de comprar na Boutique da Criatividade. Por quê? Porque é uma boutique, não é uma lojinha de tecido. Entendeu? Até o nome é proposital. Então você deveria pensar exatamente assim antes de abrir o seu negócio. Quem tem curiosidade aqui sobre os tecidos, segue lá, Boutique da Criatividade, é bem fácil, @Boutique da Criatividade. Lá tem tudo, tem os valores, me chama lá que eu vou te mandar todas as estampas, tá? A outra questão que eu coloquei é, a maioria dos tecidos eu já mostro a composição. Por quê? Porque eu sei que a artesã leva muito tempo escolhendo composição de tecido, o composê, né? Então, quando eu mostro o tecido, eu já mostro o composê dele. Inclusive, olha esse aí. Você vê que eu mostrei um tecido de listras aqui colorido e já mostrei as composições, os tons que combinam com ele. Isso também foi proposital. Perceba como eu conheço o meu cliente. Eu sei que a artesã tem um grande problema, a maioria, tá? Talvez você não tenha, de fazer combinações. E aonde que eu fui? Na dor. Não sei combinar. Achei uma loja que já me mostra combinado. Quero os 4. Entendeu? Agora, quem não se importa com essa experiência, quem quer comprar tecido por comprar, quem busca preço, tá tudo bem também, vai lá na outra loja e compra. Mas eu vou atrair o cliente que quer essa experiência que eu estou proporcionando. Isso você deveria pensar nos seus produtos. Eu não pensei no meu produto primeiro, eu pensei em todos esses pontos que eu estou colocando aqui para você na prática. Por isso que você deve listar os benefícios, o público que você busca, qual a experiência, o que você quer que a pessoa sinta quando ela encontrar a sua peça, quando ela receber a sua peça. O que eu quero que o meu cliente sinta quando ele receber este necessaire na casa dele? Beleza, eu quero que ele sinta uma experiência única, eu quero que ele sinta vontade de voltar a comprar. Quando eu começo a pensar o que eu quero que ele sinta, eu começo a pensar, então beleza, então como que essa embalagem precisa ser para que ele sinta isso? Entendeu? Olha só, eu não pensei na embalagem bonita, eu não pensei na embalagem que eu gosto, eu penso como essa embalagem deve ser para que ele sinta isso aqui. Para que ele tenha vontade de compartilhar no Instagram dele, que ele elogie, para que ele pense assim, nossa, isso aqui é único. Meu Deus, eu nunca tive uma experiência tão boa, valeu a pena a compra. Faz sentido para você? Primeiro eu penso como a pessoa vai se sentir, como ela quer se sentir, o que ela precisa. Depois eu penso na solução que vai fazer ela sentir isso. É aí que eu vendo. Entendeu? Me diz aqui se fez sentido para você. Pensou na experiência, isso. Quem não pensa na experiência, preste atenção. Pode ser o hotel mais caro do mundo. Se você tiver uma experiência ruim, você não volta.
Pode ser o restaurante mais caro do mundo, que tem uma comida maravilhosa, inclusive. Se você for mal atendido, se você tiver uma experiência ruim, você não volta, não recomenda. E muitas vezes você tem um produto que não é tão bom, uma comida que não é tão boa, mas você se sente em casa, ou você tem os seus valores alinhados dentro daquele restaurante. Aquele restaurante bate com os seus valores, com aquilo que você preza de importante. E aí o que você faz? Você volta e você recomenda. É muito verdade isso, gente. E você no seu ateliê não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Pensa nisso hoje. Para aí. 10 minutos agora, antes das 9. 8 minutinhos para você parar. Anotar tudo isso. E amanhã você volta. Que amanhã nós vamos ter o terceiro. O terceiro impedimento. Terceiro motivo que te impede de viver de costura criativa. Se você gostou do dia 1, do dia 2, eu tenho certeza que o dia 3 ele vai, te continuar te levando. A gente tá fazendo assim, a gente tá evoluindo, crescendo, né? Pra poder pegar voo. Então, o dia 3 ele vai te levar a um nível ainda maior também. Um pouco maior, né, do que hoje. Então, não perca o dia de amanhã, 7h37, aqui ao vivo, nós estaremos juntas. Muito obrigada pela companhia de vocês até agora. Estendemos um pouco a live hoje. A live dura aí média de 40 minutos a 1 hora, seria a pretensão. Mas é um assunto que eu gosto tanto de ensinar, de falar, que eu não consigo falar em pouco tempo. Poderia dar umas 3 aulas disso aqui, de tanto conteúdo que tem com relação a isso para trazer para vocês. Muito obrigada pela companhia. Beijo grande, ótima manhã, muita produção, muita costura, muita venda para você. Para um instantinho aí e faz esse exercício que eu passei para vocês hoje. Vocês vão ver que hoje você já vai mudar a sua forma de mostrar o seu produto, a sua forma de oferecer, a forma das pessoas desejarem buscarem o seu produto. E você me conta depois no direct se isso fez diferença, porque eu gosto de ouvir cada um desses relatos. Eu gosto que vocês contem, porque isso vai me alimentando cada vez mais para trazer conteúdos como esse para você. Combinado? Beijo grande. Tchau, tchau. Ótimo dia.